Olá, no nosso trabalho a gente vai falar um pouquinho sobre a sanidade na aquicultura. A sanidade condiz com um conjunto de condições que proporcionam o bem-estar, a saúde, higiene e salubridade do animal e seu habitat. A sanidade aquícola visa manter a condição sanitária adequada dos animais de cultivo através da implementação de programas sanitários, do conhecimento e identificação das principais patologias e parasitoses que podem afetar os organismos cultivados. Assim, a aquicultura com sanidade tem por finalidade garantir a sustentabilidade dos sistemas de produção de animais aquáticos e a sanidade da matéria-prima obtida, a partir dos cultivos nacionais. O ambiente onde os peixes são criados é mais propenso ao surgimento de doenças e à propagação delas. Nesse sentido, a melhor forma de evitar todos esses problemas causados pelas doenças na piscicultura é a prevenção. A seguir, apresentaremos informações importantes para prevenir o surgimento de doenças na piscicultura. Quando vamos falar da qualidade da água, a gente tem alguns aspectos que são fundamentais para poder ter uma água de boa qualidade e de bom desenvolvimento dos peixes. Então, tem alguns aspectos que a gente deve analisar e, se tiver que fazer alguma correção, que seja feita antes que seja prejudicial. Então, a gente vai falar sobre o oxigênio, sobre a temperatura, o pH, a transparência e a amônia dentro do viveiro. Então, vamos começar pelo oxigênio dissolvido. O oxigênio dissolvido é aquele oxigênio que é produzido pelos fitoplânctons. Então, através da fotossíntese. Então, vai ter incidência dos raios solares na água, que vai estar fazendo a fotossíntese e vai estar produzindo mais oxigênio para os peixes. Porém, esse oxigênio, além de ser consumido pelos peixes, cerca de 80% dele é consumido pelos próprios fitoplânctons. Então, se tiver muito fitoplâncton, pode faltar oxigênio para os peixes, então tem que fazer o meio termo. E esse oxigênio, ele é medido pelo oxímetro, ou, se quiser um produto mais barato, você pode comprar aqueles testes, que é o kit colorimétrico. Você vai pegar uma amostra de água, vai pingar o produto e vai comparar a cor da água com a cor da embalagem. Tem vários tons de verde, de azul, para ver como que está o grau. O nível ideal assim, de oxigênio na água é 5 miligramas por litro de água no viveiro, né? Então, tem que ficar bem atento para que ocorra todo o processo de fotossíntese. A transparência da água, como que a gente vai fazer? A transparência, ela vai ser medida pelo o disco de SAC, que a gente fala, conforme está aqui no slide. E esse disco de SAC, a gente vai pendurar ele tipo uma varinha de pescar. Você vai pendurar ele com uma cordinha e amarrar ele embaixo e vai introduzir na água. Se você tiver dificuldade para diferenciar o branco do preto, abaixo de 30 centímetros, tem que fazer a troca da água porque a água está muito escura. Ou, se você tiver dificuldade para observar a diferença dos dois, acima de 40 centímetros, tem que fazer o processo de adubação. E como que seria esses dois processos? Quando a água está muito turva, muito escura, está muito esverdeada com muito fitoplâncton, ela não vai deixar os raios solares penetrar na água, então não vai correr o processo de fotossíntese, portanto vai faltar oxigênio para os peixes. Então, trocando a água, renovando a água, tirando os dejetos dos peixes, vai ficar um oxigênio melhor. E se tiver muito transparente, você vai fazer o processo de adubação. Porém, seria o processo de adubação química, que você vai pegar a ureia, misturar com superfosfato, com a dosagem certa, de quantidade de água também, e vai estar jogando em vários locais do viveiro. Aquela adubação de calagem, ela é feita quando não tem água e nem peixes no viveiro, seria na construção do tanque. Você vai, retira uma amostra do solo, se precisar ser feita a correção, faz o processo de calagem, depois coloca a água e o peixe no viveiro. Então, seriam esses dois tipos de processo. O pH. O pH ideal varia muito de espécie para espécie, mas o recomendado ideal mesmo é de 7 a 8,5. Mas tem alguns conceitos que falando que de 6,5 até 9,5 é tolerável para os peixes, vai produzir um desenvolvimento bacana. Porém, de 7 a 8,5 é o recomendado, para ele ter um desenvolvimento melhor. O pH, a gente costuma medir ele pelo pHmetro ou pelo kit colorimétrico, que é o mesmo da medição do oxigênio dissolvido.
Então, a correção de pH, ela é feita através da aplicação do calcário a lanço, certo? A temperatura. A temperatura também influencia muito no desenvolvimento dos peixes. Por quê? Quando a alimentação dos peixes, quando a água está muito quente ou muito fria, os peixes não vão conseguir se alimentar direito. Então, pode atrapalhar na produção e no seu desenvolvimento. A temperatura padrão da água de um viveiro é de 20 a 28 graus. Então, varia muito de espécie para espécie. E o recomendado é de 20 a 28 graus. E a amônia, que é um dos principais causadores de morte hoje nos viveiros, né? A amônia, ela é liberada através de restos de ração, de fezes e de dejetos dos peixes. Então, se você não tratar a amônia, ela vai juntando com o pH ruim e com alta temperatura e vai ficando cada vez mais tóxica. Então, a amônia é um dos principais fatores. A quantidade de amônia recomendada é de 0,2 miligramas por litro. Então, se tiver acima disso, com certeza vai te causar um prejuízo bem grande. E para a correção da amônia, é essencial fazer a troca da água para ir deixando a água mais clara, com menos fitoplânctons, com menos restos de alimentos, menos dejetos. E também, como vai estar com a temperatura afetada, não alimentar os peixes, porque vai ficar sobrando comida, que vai se dissolvendo e vai liberando mais amônia, certo? E agora, para finalizar, vou falar um pouquinho da ração. O alimento dos peixes também é bem diferente. Tem peixe que é carnívoro, tem peixe que alimenta apenas de algas, de fitoplânctons também. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um cultivo de traíra, traíra é um animal carnívoro. Então, a ração dela vai precisar de mais proteína. E comparando, se você for fazer uma criação de lambari, o lambari já não é carnívoro, então vai ser uma ração diferente. Então, tomar todo cuidado na hora de escolher a ração, para não ter um gasto maior e escolher uma ração que seja eficiente para cada tipo de espécie. Então, ficar bem atento com a ração e da qualidade da água. Meu nome é Valesca e eu vou falar um pouquinho sobre como prevenir as doenças. Alguns parâmetros para monitoramento constante são as alterações nas variáveis físico-químicas da água, evitando o estresse agudo ou crônico, fonte de água, que é evitar a contaminação por dejetos orgânicos e resíduos químicos e ter um conhecimento das atividades vizinhas, para evitar contaminação externa. Os viveiros com entradas e saídas de água independentes, pois evita a transmissão de doenças. O esgotamento de água pelo fundo do viveiro, onde tem a eliminação da água de menor qualidade, dos dejetos dos peixes, dos restos de ração, dos fitoplânctons e entre outros. A matéria orgânica em suspensão ou águas de turbidez elevada, com lesões nos filamentos branquiais, trocas gasosas e proliferação de patógenos. Observar alterações comportamentais, mudanças de hábitos, sinais clínicos de doenças, não aplicar densidades de estocagem elevadas, realizar visitas mais frequentes aos viveiros, retirar os animais mortos, fazer um diagnóstico precoce de doenças e fazer o envio de amostra para laboratórios, ou quando se observa qualquer alteração suspeita nos peixes, é sempre bom fazer um diagnóstico. Controlar os animais estranhos, que têm potenciais transmissores de doenças, E agora eu vou falar um pouquinho sobre manuseio. Deve planejar as atividades, que é separar os equipamentos necessários e a equipe especializada, observar os ferimentos e perda de muco, que é uma porta de entrada para infecções secundárias, como as infecções bacterianas e fúngicas, evitar o estresse dos peixes, pois isso diminui a resistência dos peixes a doenças. Vou falar um pouco sobre as doenças. Primeira é a espironucleose. Pelo que se sabe, essa doença está conectada ao protozoário hexamida. Os sintomas são o surgimento de várias feridas nos peixes que posteriormente evoluem para buracos. O principal aspecto dessa enfermidade é a erosão dos poros sensoriais, localizados na cabeça e na linha lateral dos peixes, como buracos
daí o nome da doença. Esses buracos vão gradativamente aumentando de tamanho e podem chegar até o osso, causando deformidades nos peixes curados. O tratamento porque pode haver várias causas dessa doença. O tratamento geralmente consiste em tomar uma abordagem multifacetada. O objetivo é livrar o peixe do espironucleus, melhorar a qualidade da água, reduzir o estresse e melhorar a nutrição a fim de, após curado, não voltar a ser contaminado. A dactilogirose, causada por um trematoto monogenético. Essa doença se caracteriza por uma espécie de neve branca que cobre os olhos do peixe, algo similar à catarata. O tratamento no caso do dactilogirus, o tratamento deve ser repetido a cada 3 dias, durante um período total de 14 dias. Prepare uma solução de 70 gramas de sal de cozinha para cada 3 litros de água do aquário. Em recipiente não metálico, o peixe deve ser pego do aquário e deixado nessa solução por 30 minutos. O fungo na boca. Causado por uma bactéria, ela se manifesta com o surgimento de uma camada branca ao redor da boca do peixe, similar ao algodão. Quando o peixe apresenta fungos na boca, não se trata de uma infecção fúngica, mas sim de uma infecção bacteriana causada pela bactéria Flexibacter, que causa o aparecimento de uma substância semelhante ao algodão da boca do animal, além de tornar o peixe letárgico. Essas úlceras fazem com que ele pare de se alimentar. O tratamento, caso os sintomas não regridam, é permanecer usando o Labicon Aqualif, mas faça também um intervalo de 15 dias na utilização de Labiconbacter. Após esse período, se os sintomas não tiverem regredido, retorna a usar o Labiconbacter associado ao Labicon Aqualif por mais 5 dias, e assim sucessivamente. Tenha também a hidropsia. A hidropsia é uma infecção bacteriana responsável em causar paralisia nos órgãos internos do peixe. A doença começa com eriçamento das escamas e aumento do volume ventral, podendo causar a morte dos peixes. A hidropsia, também conhecida como barriga d'água, é uma infecção aguda e grave. Trata-se de uma síndrome onde os peixes ficam com a barriga extremamente inchada devido ao acúmulo de água e outros fluidos, isso em razão de falência gradativa dos rins. O tratamento é manter o animal em quarentena, alimentação rica em vitamina A e D, água com boa aeração e sal especial para lagos que auxiliam o tratamento, e também a queda da temperatura da água pode ser utilizada como auxiliar do tratamento, também é muito bom. A odeniose, causada pelo protozoário Oudinum pilularis, a odeniose é uma doença contagiosa e que se espalha rapidamente para os demais peixes, por isso é preciso ser ágil no tratamento. A doença veludo se manifesta por vários pontinhos no corpo do peixe, daí a razão do nome doença do veludo. Os principais sintomas são dificuldade na engorda, consumpção, emagrecimento e asfixia, e a doença do veludo, a odeniose, é uma condição em que se caracteriza o aparecimento de uma poeira amarelada na pele do peixe. A poeira possui uma cor que varia entre cinza e o amarelo. Por isso a doença também é conhecida como doença da ferrugem ou doença da poeira de ouro. O tratamento da odeniose também é semelhante da doença dos pontos brancos. Com a administração de parasiticida na água, o aquário logo estará livre do problema. Siga as recomendações dos especialistas para entender a quantidade de remédio, que pode variar de acordo com a litragem do aquário. A septicemia. Tudo começa com o aparecimento de pequenos vasos sanguíneos dilatados pelo corpo do peixe, resultado de uma infecção bacteriana. Se a doença não for tratada, é comum que as nadadeiras dos peixes caiam. O tratamento pois sendo uma doença de origem bacteriana, a septicemia hemorrágica bacteriana pode ser tratada com o uso de antimicrobianos, especificamente desenvolvidos e registrados para o uso aquícola.
O uso de vacinas específicas também pode ser realizado como um método preventivo. A ictiofitriase, que também pode ser a ictio ou doença dos pontos brancos, é causada pelo protozoário Ictiophthirius multifilis. A doença costuma causar pequenos pontos brancos nas nadadeiras e corpo dos peixes. Isso faz com que ocorra a perda de apetite. Além de respiração ofegante e dificuldade de nado, a ictiofitriase aparece quando os peixes são expostos às quedas bruscas de temperatura. O tratamento pode ser com as intervenções terapêuticas contra a ictiofitriase são limitadas. Uma vez que nenhum medicamento alopático conhecido consegue penetrar o epitélio dos animais e matar as formas parasitárias, atualmente, a forma mais eficiente para o controle da infecção pelo ictio é a partir de uso de desinfetantes, que eliminam as fases de vida no ambiente aquático, principalmente os terontes e trofontes maduros recém-eliminados para o ambiente.